né? Tá o tempo todo querendo adivinhar, porque essa surpresa e esse futuro acaba trazendo muita preocupação, muita ansiedade. E essa ansiedade é tão grande que às vezes você sente sintomas físicos e psicológicos. Vamos falar com calma os sintomas da ansiedade. Tremor na mão, nos pés, dormência, sensação de sufoco, nó na garganta, uma dor de cabeça às vezes mais frontal, medo de enlouquecer, medo de morrer, medo de perder o controle, sensação de desmaio, dificuldade de se concentrar, alteração no sono, tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos. Alteração no apetite, tem gente que dorme ou come mais, tem gente que come menos. Desconforto no abdômen também é comum. Se sentir aterrorizada, nervosa. Tudo isso faz parte de um quadro de ansiedade. E quando você começa a sentir a maior parte desses sintomas com muita frequência, é o momento de você procurar ajuda. A ajuda é o psiquiatra e o psicólogo, né? Como eu já falei pra vocês. Tá me falando aqui suor. Suor mais do que o normal, um suor excessivo. Deixa eu só voltar aqui, ver o que vocês falaram, né? A Anne falou isso, a Sil colocou. Eu me preocupo demais com o futuro. O que mais está me tirando a paz ultimamente em relação ao meu trabalho. Tenho todos estes sintomas. Cleide precisa ir ao psiquiatra e ao psicólogo, quem se identificou com os sintomas. Não é grave, mas precisa ser tratado. Cerca de 60% das pessoas que não tratam ansiedade depois desenvolvem um quadro de depressão. Então, ansiedade não tratada é um fator de risco para outros transtornos mentais. Não é grave, mas tem tratamento. Precisa fazer o tratamento com o psicólogo e com o psiquiatra. Mesmo tomando medicação, eu ainda sofro. Thelma, não só a medicação vai te ajudar. Precisa tomar? Precisa, mas tem que fazer a terapia. A terapia cognitivo-comportamental é a abordagem considerada padrão ouro. O que significa isso? Que é a abordagem considerada com mais evidência para tratar o transtorno de ansiedade generalizada, né? Por isso é muito importante. Acho natural a preocupação, não deixe isso atrapalhar a minha vida. A Simone tem uma preocupação natural que não atrapalha ela, então tudo bem. Fui até atrás de averiguar se não era menopausa precoce. Que bom que você foi também na ginecologista, isso é importante. A Loyola dizendo que tinha. A psiquiatra me diagnosticou com essa síndrome de ansiedade e desenvolvi síndrome do pânico. Você viu, Cleide, que quando a gente não trata a ansiedade pode virar outros, pode contribuir para ter outros transtornos mentais, como por exemplo, transtorno do pânico, episódio depressivo. Então por isso a importância de a gente tratar. Andressa, mas o que além da medicação e da terapia que eu posso fazer? Se eu fosse vocês, eu até anotava as dicas, né? Fazer atividade física, não tem dinheiro para academia, faz uma caminhada, faz uma dança no YouTube dentro de casa, vai pra luta, tem gente... Escolha uma atividade física que você goste para você aderir. Não adianta você querer se forçar uma atividade física que você não gosta, porque a chance de você desistir é maior, né? Então, é importante atividade física, dormir bem. Sobre dormir bem, tem as dicas da higiene do sono aqui no meu feed, tem uma foto sobre higiene do sono. Procura no meu feed que você vai encontrar. Praticar a higiene do sono, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, né? Muitos nutricionistas estudam isso e colocam alimentos que diminuem a ansiedade, contribuem para isso. Além disso, o que mais que a gente poderia fazer, né? Além de atividade física, dormir bem, comer bem, meditação. Tem muitos aplicativos de meditação que você pode baixar. Eu uso o Insight Time, mas tem o Medite, tem vários. Coloca lá no Google Play, aplicativo de meditação gratuito. A meditação não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com como ficar sem pensar em nada, tá? É importante você saber
que a meditação, ela contribui também para diminuir a ansiedade. Você começa a aprender a focar mais no agora, começa a aprender a colocar esses pensamentos mais no hoje, então vale muito a pena, tá? Além disso, evitar nicotina, álcool, outras drogas também é importante. Fazer as pazes com a incerteza, diminuir essa questão de querer controlar tudo, porque a gente não controla tudo, né? A gente pode controlar nosso comportamento, mas, por exemplo, querer controlar exatamente o que vai acontecer no futuro não é possível. Saber que a gente planejar o futuro não significa dizer vivenciar esse futuro, né? A gente pode planejar ele, mas não ficar vivenciando, porque tem muitas coisas que fogem do nosso controle, né? E a gente precisa ter essa flexibilidade para saber lidar com isso, né? O que mais que pode ajudar aí a diminuir essa ansiedade, né? Fazer as pazes com a incerteza, tentar identificar esses pensamentos negativos e questionar eles. Essa dica aqui é super de ouro. Se eu fosse vocês, eu anotava. Quando eu tiver muitos pensamentos exagerados, negativos, eu fazer perguntas do tipo: quantas vezes eu já pensei nisso e nunca aconteceu? Gente, se eu fosse vocês, eu estaria anotando essas perguntas para vocês usarem diariamente. Depois, vocês podem me mandar um direct para dizer como é que vocês se sentiram. Vamos lá. Quais perguntas, Andressa, que eu vou anotar? Quantas vezes eu já pensei nisso e nunca aconteceu? O que é que prova que isso realmente vai acontecer? Qual a probabilidade de que isso aconteça? O que eu falaria para um amigo nessa minha situação? Essa pergunta é boa, porque sempre a gente tem uma resposta, um conselho para dar para o amigo. Quando é com a gente não tem essa questão de ter essa resposta, né? Então é importante falar isso também. Essa pergunta, né? Além dessa pergunta, outra que a gente pode fazer, por exemplo, e se isso acontecesse, né? Sei lá, um pensamento negativo que você tá tendo. O que de pior poderia acontecer e eu poderia superar? Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a gente fica catastrofizando uma situação, achando que não vai dar conta. E quando a gente se faz essa pergunta, a gente vê, até que não é tão trágico assim. Eu daria conta, seria triste, mas não seria insuportável, seria desagradável, mas não seria insuportável. Então, são perguntas que, se eu fosse vocês, eu anotaria e se faria durante o dia a dia, que você vai ver aí uma diferença. Lembrar que nem tudo que a gente pensa vai acontecer, então não tem o porquê a gente acreditar em todos os nossos pensamentos. A gente tem pensamento distorcido, todo mundo tem, né? E que isso precisa ser questionado. A terapia cognitivo-comportamental faz exatamente isso, a reconstrução cognitiva desse paciente. É um paciente que tem muita distorção, pensamento negativo. Na terapia, a gente utiliza várias técnicas para esse paciente saber lidar com esses pensamentos, melhorar a qualidade dos pensamentos, assim melhorando a qualidade dos comportamentos e dos sentimentos, né? Vou voltar aqui um pouco, deixa eu ver se eu deixei de ler aqui alguma coisa, que eu dou super atenção quem fica online. Vamos voltar aqui. A última foi a Cleide falando do pânico. Vontade excessiva, vontade de comer doce pode ter relação, né? Às vezes quando a gente tá ansiosa, vem a tristeza e o doce dá essa sensação de prazer, então tá muito ligada. Eu tive o caso de ansiedade tomando medicação e encadeou uma depressão, né? Às vezes quando a genética é forte aí para depressão, pode acontecer, né? Depende de várias coisas. A depressão, a ansiedade, os transtornos mentais, eles não têm uma causa específica, tá, gente? A Simone colocou: uma coisa que eu faço muito hoje é quando algum pensamento eu questiono ele. Muito bem, Simone, conta aí pra gente se te ajudou. Estou conhecendo uma pessoa, ele fala que tá afim de mim, que tá gostando de mim, mas fica muito distante, aí eu fico ansiosa. Olha, às vezes tem mais a ver com sua insegurança, é importante você fazer terapia, tá? Por não saber se falar a verdade ou não. Anne, olha, é perigoso, eu acho que cansativo você se relacionar com alguém que você não tá acreditando com o que ele fala, né?
Eu também não sou cristã, mas converso muito com Deus. A religiosidade é importante. Na terapia, nós terapeutas não indica religião para paciente, mas o paciente pode trazer a religião dele, falar como ajuda, o que lhe faz bem. A gente escuta o paciente, mas a gente não pode inferir religião, né? Tem dias que eu sinto ânsia de vômito, às vezes é comum também alguns quadros de ansiedade. Então, gente, falei dos sintomas, falei de como melhorar, falei do tratamento. Vamos falar das causas? É multifatorial. Claro que todo mundo que tem transtorno mental tem que ter uma predisposição genética. Isso não quer dizer que se tem alguém da minha família eu vou ter, não. Depende muito dos estressores, lá de quando a gente é a infância da vida toda, do ambiente familiar. Depende de causas, né, ambientais, etc. Fazer sessão de hipnose ajuda? Olha, eu acho que eu te garanto que o tratamento correto é psicoterapia com psicólogo e medicação. Hipnose eu não sei para que serve, se ajuda, o que eu sei que ajuda é psicoterapia com o psicólogo. Gente que fica dizendo que vai curar com uma semana, eu acho muita enganação, eu acho muita viagem, eu não confio em profissional que diz que vai curar em 1 2 semanas. Paciente na terapia cognitivo-comportamental geralmente já melhora com 2 meses, que são 8 sessões. As sessões acontecem uma vez na semana com a duração de 50 minutos. Eu atendo online, quem quiser saber sobre atendimento online, me manda um direct. Eu tenho um curso totalmente online de ansiedade que está no meu perfil. Vou mostrar para vocês o link. O curso, para quem está assistindo, vai ficar metade do preço, tá, gente? Quem está assistindo a live vai ficar metade do preço usando o cupom AV50, AV em maiúsculo e o número 50. É só clicar aqui no link. Esse é o meu perfil, né? Vocês estão vendo aqui? Esse é o meu perfil. Clica aqui nesse link, ó, vou mostrar. Clica aqui nele. Clicando no link, vai ter o curso, né? E aí, o curso, eu vou ensinar técnicas da terapia cognitivo-comportamental. O nome do curso é Controle a Ansiedade. Lá você vai assistir quantas vezes quiser. Ele demora 1h20, tá bom? Eu ensino técnicas da terapia cognitivo-comportamental que vai te ajudar. Lá embaixo tem um lugar que coloca assim, use um cupom aqui, ó. E o cupom você vai digitar o AV50, o curso é R$75, mas vocês vão pagar a metade do preço, que dá R$37,50. Então, terminou a live, entra no link, é um curso totalmente online. Quem tiver alguma dúvida quando termina do curso, pode mandar um direct, mandar um WhatsApp, que eu tiro a dúvida. Lá você vai aprender técnicas. As pessoas que já fizeram o curso falaram que gostaram muito do curso, né, e que ajudou realmente aí a lidar melhor com a ansiedade, né, e aí é importante a gente, vocês fazerem esse curso. Qualquer dúvida sobre o curso pode me falar. Vou responder mais essa questão. Doutora Andressa, do nada me chega uma tristeza que fico sem prazer com nada. Isso pode ser o começo de depressão? Precisa avaliar. A gente não pode dar diagnóstico por redes sociais. Recomendo, se você tiver com a tristeza frequente por mais de 15 dias, a maior parte do tempo, uma tristeza, desânimo, cansaço, você procurar um psiquiatra e um psicólogo, tá, gente? A gente não pode dar diagnóstico por redes sociais. Conheça o meu canal no YouTube, Andressa Versosa, mesmo nome do Instagram. Eu tenho um podcast que o link tá nos destaques. E eu tenho um canal no Telegram que eu sempre estou postando coisas lá. No meu canal do YouTube tem falando sobre relacionamento, ansiedade. Aqui é os destaques, olha, aqui nesses destaques tem vídeo, tem link de podcast. Então entra nessas bolinhas, entra no meu curso. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. E lembrar que amanhã vai ter uma live com um excelente psiquiatra infantil e da adolescência. A gente vai falar tudo sobre a adolescência. Eu quero esperar todos vocês aqui amanhã. Manda pros amigos, fico super feliz quando vocês mandam pros amigos de vocês a live. Pode mandar aqui nessa setinha, ó, no canto. E vai ficar salva a live. Quando fica salva, tem uma setinha nos stories que você pode enviar a live também pros amigos, tá? Muito obrigada, gente. Até amanhã às 21h30 na live Desmistificando a Adolescência com excelente psiquiatra. Um beijo e uma boa noite. Tchau.